Amigos do DIP Direito Público no YouTube. Nosso canal, onde eu falo para vocês sobre direito público em nível municipal, falando de municípios, de prefeituras, poder legislativo municipal, câmaras municipais. O assunto de hoje é sobre a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 14.230, do dia 25 de outubro de 2021, que foi publicada no Diário Oficial do dia 26 de outubro de 2021, ou seja, que vigora desde o dia 26 de outubro de 2021, e que veio trazer sérias modificações na chamada LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Hoje nós vamos falar sobre um artigo, ou melhor, dois artigos e um parágrafo único específico desta Lei de Improbidade Administrativa. Nós vamos falar sobre a responsabilidade dos sucessores e herdeiros do agente público condenado em ação de improbidade administrativa na nova Lei de Improbidade. E eu quero dizer o seguinte, que a redação anterior deste artigo que nós vamos tratar já falava desse assunto, mas houve uma modificação importante que eu quero colocar para vocês. Nós vamos falar hoje sobre o artigo 8º da Lei 8.429 de 92, que antes da alteração que lhe foi dada pela Lei 14.230 de 2021, tinha a seguinte redação. A redação primitiva anterior do artigo 8º previa o seguinte: o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da sua herança, tá? Muito bem, aí vem a Lei 14.230 de 2021 e alterou a redação deste dispositivo dizendo o seguinte: o sucessor ou o herdeiro que causar dano ao erário. Por que fala o sucessor ou herdeiro? Porque às vezes o sucessor necessariamente não é o herdeiro. Pode ser alguém, por exemplo, que se beneficiou da doação de um bem, do patrimônio público, daquele agente que está sendo processado numa ação de improbidade administrativa. Então diz o artigo, na redação nova, isso, olha, o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário. Aqui o legislador está se referindo ao artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que é o artigo que trata dos atos ímprobos que causam lesão ao erário. Então veja o seguinte: o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário, do artigo 10, né? Ou que se enriquecer ilicitamente, aqui o legislador já fala do artigo 9º. Então nós sabemos que o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa trata daqueles atos ímprobos em que o agente se enriqueceu ilicitamente. E o artigo 10 é aquele que causa lesão ao erário. Então, o agente público que foi condenado pela prática ou pela prática dos atos ímprobos do artigo 9º ou 10, estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. O que quer dizer isso? O agente público, um prefeito, por exemplo, ele é condenado a ressarcir aí R$500 mil aos cofres públicos, ou porque ele causou lesão ao erário, ou porque ele se enriqueceu ilicitamente com esse valor pela prática de determinado ato administrativo considerado ímprobo. Aí vem, ele falece, aparecem então os sucessores que são executados aí pelo Ministério Público, por exemplo, para arcarem com esse prejuízo. O que a lei quer dizer aqui é que cada herdeiro responde por essa dívida até o valor do patrimônio que ele recebeu deste prefeito falecido, desta pessoa que faleceu.
Então, se eu recebi, por exemplo, um patrimônio de R$200 mil, e eu tenho que responder a uma dívida de 500, eu vou responder até os R$200 mil só. Os outros bens, os patrimônios que eu tenho, particular, que nada tem a ver com essa herança, com essa sucessão, não podem ser penhorados para garantir esse tipo de dívida. A dívida vai até o valor do patrimônio que foi transferido pelo agente público que foi condenado. O filho de um prefeito recebe uma herança, ele vai do pai falecido, que está sendo processado e já foi condenado em ação civil pública de improbidade administrativa. Ele vai arcar ou responder por essa dívida do pai, nessa ação de improbidade, até o valor que ele recebeu da herança do pai quando foi feito o seu inventário. É isso que o legislador quer dizer. E foi inserido ainda, porque o artigo 8º teve alteração da redação modificada, mas foi inserido ainda o artigo 8º-A, que diz assim, olha, a responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Por exemplo, o agente público que está sendo acionado para pagar uma dívida numa ação de improbidade falece. Ele tinha uma sociedade que ele transferiu para uma pessoa que é da sua família, um herdeiro, por exemplo. Esse herdeiro vai responder por aquela dívida também até o valor da parte que lhe tocar nessa fusão, nessa transferência, nesse patrimônio da empresa que ele recebeu. Se ele depois aplicou o capital próprio de recursos dele nessa empresa, e essa empresa cresceu, ele tem que demonstrar que isso não faz parte da herança recebida e esses valores não podem se comunicar. Ou seja, ele responde até o valor daquilo que ele recebeu. Essa alteração foi importante, por quê? Porque a redação anterior não falava que ele responderia somente pelo dano causado. Ela era mais extensa. Dizia o seguinte, que os herdeiros estão sujeitos às cominações desta lei até o valor do limite da sua herança. Então, com a lei nova, excluiu, deixou mais claro que ele não responde pelas cominações ou pelas sanções da lei, mas só pelo valor financeiro da herança, tá certo? E essa nova redação que foi inserida aí, ela traz uma consonância ou uma referência ao que prevê já o artigo 1792 do Código Civil, que diz que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da sua herança. Então, eu recebi uma herança, aquilo que eu recebi, se o transmissor da herança tem débito e vai ser acionado, eu respondo por aquele valor. Tá? Posso perder tudo ou ter que dispor de alguma parte para liquidar a dívida, mas nunca vai alcançar o patrimônio particular desse herdeiro que ele conseguiu de outras formas consideradas lícitas, tá certo? Por que nós estamos dizendo que esta lei melhorou quando fala agora que só responde pela parte da herança? Porque, de acordo com a redação anterior, se nós considerarmos uma condenação por enriquecimento ilícito, dava a entender que o sucessor poderia perder a função pública que ele exerce, ter os seus direitos políticos suspensos, pagar multa, ficar proibido de contratar com o poder público, que são sanções aplicadas ao agente que, da forma que estava a redação anterior, dava a impressão que ele se estenderia ou que o juiz poderia aplicar também essas sanções aos sucessores, o que realmente é um absurdo, né? Daí a modificação desta nova lei nesse ponto, que foi importante. Então, só pode haver, então, a responsabilidade sucessória nas hipóteses do artigo 10, que é aquela hipótese em que causa-se lesão ao erário público, ou na hipótese do artigo 11, que é aquela, ou melhor, só podem haver as condenações nas hipóteses do artigo 9º e 10. O 9º, que são aqueles atos ímprobos
que causam lesão, que causam enriquecimento ilícito ao agente, e o artigo 10, aqueles atos ímprobos que causam lesão ao erário, implicando dizer que, se a condenação por improbidade foi baseada no artigo 11, que trata, ou que é aquela que cuida da lesão aos princípios constitucionais da administração pública, nesse caso o sucessor ou o herdeiro não responderá por nada, tá certo? Só se for a condenação no artigo 9º e no artigo 10. E pode acontecer, e a pergunta que nós fazemos para encerrar esse vídeo é a seguinte: e se o falecimento desse agente público ocorrer no decorrer da tramitação ainda da ação civil pública por improbidade administrativa? Ele estava respondendo, apresentou uma contestação e faleceu, tá? Nesse caso, o MP, o Ministério Público, que é o titular da ação, ou o município, que também pode ser agora, vai acionar os herdeiros para que eles passem a compor o polo passivo no lugar daquele agente que faleceu. E daí para frente, eles vão responder da mesma forma até o limite daquela herança que eles receberam ou que vão receber do falecido. Se o falecido morreu, não deixou herança nenhuma, não há nada de responsabilizar-se os sucessores, mesmo que eles tenham bens particulares, porque os seus bens não têm nenhuma ligação com esses atos lícitos ou esses atos ilícitos praticados pelo agente público que lhe é o antecessor, por exemplo, não é isso? Então, só se houver transferência de bens ao patrimônio do sucessor para que ele responda até o limite dessa herança. Fora disso, ele não responde por nada. Então, esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, tratando deste assunto que eu considero importante para que você que atua nessa área tenha conhecimento que esta nova lei trouxe essas alterações, né? Incluindo o artigo 8º-A e seu parágrafo único na lei nova e alterando a redação do artigo 8º da redação primitiva sua. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero agradecer mais uma vez você que nos acompanha, que já faz parte do nosso canal, e pedir a você que, se gostou dos nossos vídeos, que faça aí a sua divulgação aos seus colegas, que os envie aí para os seus colegas que atuam nessa área, para que o nosso canal possa crescer a cada dia mais. E você que ainda não se inscreveu, estamos esperando a sua inscrição. Vai na telinha, deixe o seu ok, deixe o seu like para que você possa receber os nossos vídeos todas as terças-feiras. Agradeço mais uma vez todos pela atenção aos nossos vídeos e até a próxima, se Deus quiser.